Prontinho. Então, vou voltar aqui a falar de penetrância gênica. Então, na penetrância gênica, a gente tem o gene, esse gene não se altera, mas ele pode se expressar ou não. Hoje, os geneticistas já falam que essa expressão do gene, ela vai depender só 30% do gene e 70% dos nossos comportamentos. Então, quando você vê essa galera aí louca falando que você vai mudar o seu DNA, não, você não vai mudar o seu DNA. O que você vai mudar é a expressão desse DNA. E como é que a gente muda uma expressão do DNA? Hoje, a gente fala muito na questão da alimentação, né? Eu digo que você é aquilo que você lembra, mas os nutricionistas vão dizer que você é aquilo que você come. Os nossos hábitos de vida não saudáveis, né? Essa alimentação extremamente, como é que eu posso dizer? Extremamente artificial que a gente tem, né? Como é que você come um bolinho, nada contra a Balduco, aqueles bolinhos da Balduco, que passou, sei lá, 4 meses no supermercado, você abre o negócio, ele tá com a mesma cara e você come e acha que aquilo ali é normal, acha que aquilo ali é saudável. Ou então aquele suco, se você fizer em casa, espremer um suquinho de limão, gente, com 40 minutos o suco já tá ruim. Aí você vai, compra um suco de laranja no supermercado, deixa 2, 3 meses na sua geladeira e depois toma e o bicho tá com o mesmo gosto. Isso não pode ser uma coisa confiável, né? Então, os geneticistas vão falar muito sobre isso, sobre como a nossa alimentação é ruim e sobre como o nosso padrão atual de estresse, ele é enorme. A gente vai falar hoje sobre a amígdala, né, que é uma partezinha do nosso cérebro, que ela é bem pequenininha, mas ela é responsável pelo controle das emoções. Alguns estudos vão falar que quando a nossa amígdala, a gente está muito estressado, essa amígdala tende a mudar de tamanho. Então, gente, parece que dizem que quando a gente está sob estresse, a amígdala ela muda de tamanho de uma forma absurda, né? Então, a amígdala que é responsável por essa regulação emocional até determinada fase da nossa vida, ela chega a ficar muito maior ou muito menor por conta do nosso nível de estresse, né? E sim, nós estamos vivendo sobre uma sociedade muito estressante, esse nível de informação. Então, tudo isso vai contribuir, né, de forma positiva ou de forma negativa, para que esses genes possam ou não vir a se manifestar. Então, só tomem cuidado quando vocês ouvirem essa coisa. Lembre-se que ninguém altera o seu DNA por enquanto. Hoje, muitos médicos estão estudando muito essa questão do DNA. A gente já encontrou marcadores de muitas doenças através do DNA. Mas encontrar o marcador não quer dizer que a gente consiga ainda alterar esse DNA, tá certo? Uma outra memória que a gente vem falando muito nessa época de coronavírus é a nossa memória imunológica. Né? A gente tem imunidade, né? A nossa imunidade ela é uma coisa muito individual que a gente foi construindo ao longo da nossa vida. Então, por que algumas pessoas, infelizmente, estão vindo a morrer e por que outras pessoas passam por esse vírus como se não tivesse acontecido nada? Exatamente devido à nossa memória imunológica. O nosso sistema imune é uma barreira de proteção contra determinadas doenças, né? Então, essa memória imunológica, ela é muito pessoal. Hoje o pessoal tá lá, né, querendo empurrar remédio, vitamina, dizendo chupa laranja, come gengibre, outra coisa, própolis, né? Muitas vezes, esses alimentos, isso quem vai poder orientar melhor vocês é um nutricionista. Muitas vezes não é que eles subam a sua imunidade, de fato não existe nenhuma medicação que esteja relacionada ao aumento da imunidade. O que essas coisas fazem, né, em geral, elas vão controlar ou trabalhar ali alguma inflamação, alguma coisa que pode estar prejudicando a sua imunidade. Então, de fato, a gente ainda não tem uma medicação para a imunidade. E geralmente, quando a gente precisa, quando a gente é exposto, a nossa memória imunológica ela vai surgir e vai nos proteger em determinados casos. O problema desse coronavírus é que a gente não tem como saber quais as pessoas vão suportar e quais pessoas não vão suportar, né, esse vírus. Aí, por fim, não menos importante, tem a memória coletiva e a memória cultural. Aqui no Ceará, por exemplo, uma memória cultural e coletiva muito forte é o São João, né? São João tá chegando, eu espero que a gente possa comemorar, né? Mas o São João acontece em junho ou em julho, não lembro agora direito. É uma festa muito ligada a Santo Antônio. Santo Antônio é padroeiro de Juazeiro, por exemplo. É uma época muito festiva, muito colorida, muito alegre, que faz muita alusão à época em que a maior parte da população vivia no campo. Então, ela é uma festa da colheita, ela é uma festa
do casamento, da alegria, né, do amor, da partilha, e ela é comemorada de uma forma muito alegre. Claro que o nosso São João, aquelas danças típicas de hoje, não são exatamente como são as danças típicas de antigamente, mas elas fazem uma alusão. Então isso é um pouco da nossa memória coletiva, o Natal, a Páscoa, né? É muito comum você ouvir pessoas que não vivem nesse seio mais religioso, eles compram ovo de Páscoa, eles comemoram o domingo de Páscoa, mas eles nem sabem qual é a história do domingo de Páscoa ou da Páscoa em si. Mas é uma coisa tão forte, tá tão impregnada na nossa memória, que a gente passa a reproduzir determinados movimentos sem nem ao certo saber por quê. Esses são alguns exemplos da nossa memória cultural, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, mas a memória que a gente mais vai estudar nessa aula, nesse pedacinho de aula, é a memória cognitiva, que é exatamente aquela memória psicológica. E, em geral, a gente vai caracterizar essa memória em 3 fases. Na primeira fase é a fase de registro, que é quando você percebe um determinado acontecimento, fenômeno ou pessoa, você vai gerenciar essa informação e isso vai dar início à fixação. Vamos supor que você entre na sala de aula distraído, existem 40 colegas. Você não vai conseguir olhar e reparar na roupa dos 40 colegas. Provavelmente você vai escolher 1 ou 2 que você de fato vai levar, encaminhar, direcionar seu foco, sua atenção, deparar uma maior percepção sobre esses colegas, né? Então, esse é o processo de gerenciamento, é escolher qual colega que eu vou observar e de fato você vai dar início ao processo de fixação. Então, essa fase de registro é muito importante para que a sua memória seja consolidada num processo futuro. Em seguida, a gente vai para a fase de conversão, que é quando a gente vai reter aquela informação. Esse processo também ele é muito importante, porque já pensou se você conseguisse, você entrou em sala de aula, você falou com todo mundo, se você conseguisse se lembrar de tudo que todo mundo falou, você provavelmente ia ficar doido com tanta informação. Então, essa fase de conservação, feita primeiramente aquele gerenciamento na primeira fase, você vai selecionar aquilo que você acha que é importante, aqueles conteúdos que você acha que vale a pena serem lembrados, para que de fato você consiga começar a reter essa informação. E por fim, você vai chegar na fase de evocação, que é quando você consegue lembrar. Lembrando a vocês que eu coloquei no YouTube uma aulazinha sobre mini mental. Essa aula eu gravei e botei no YouTube, que também diz respeito a vocês, já que a gente está falando de memória. O mini mental é um testezinho que a gente aplica com idosos em geral para avaliar essas funções cognitivas. Vocês podem dar uma olhadinha lá no YouTube, eu vou relembrar um pouquinho para vocês na aula que a gente vai falar sobre demências. Mas eu acho que vocês já podem ir conhecendo e lá tem um testezinho que é esse teste de memória, no que a gente pergunta, pede para a pessoa criar uma lista e num futuro a gente pede para a pessoa repetir, num futuro rápido, coisa de 10 minutos, para ver se a pessoa ainda lembra, que é pra gente avaliar a evocação dessa pessoa, tá bom? E quais são os fatores psicológicos que estão envolvidos nesse processo de fixação de memória? Aí são muitos, né? O primeiro deles é o nível de consciência. Eu não sei vocês, mas em geral, à noite, por exemplo, eu não estudaria à noite, porque o meu nível de consciência, ele vai caindo ao longo do tempo, né? Eu não sei se foi pra vocês, acho que foi pra vocês que eu expliquei o ciclo circadiano, e pra mim ele funciona muito. Então, à medida que a noite vai chegando, o meu nível de atenção, ele vai caindo. Então, eu tendo não dar aula à noite, porque o meu nível de atenção já fica ruim, e eu não gosto muito de como eu me sinto. Então, pra você memorizar as coisas, você precisa estar com um nível de consciência bacana. Então, por isso, quando a gente acorda de manhã, a gente vai tomar um café, vai fazendo um ritual, porque a gente vai acordando para que, de fato, a aula ou a atividade que você tem que fazer seja uma atividade que consiga ser feita a contento, por conta do seu nível de consciência. Uma outra coisa importante para a memória é a sua atenção, né? Você conseguir ter atenção naquele determinado objeto ou fenômeno, você conseguir sustentar essa atenção por um determinado tempo e fenômeno, faz com que, de fato, essa capacidade de registro seja feita a contento. Inclusive, hoje é uma das coisas que as pessoas mais se queixam, né? É conseguir sustentar a atenção. Lembrando a vocês que a gente falou de atenção na aula passada, que a atenção ela não é uma função natural. A gente precisa trabalhar e melhorar o nosso nível de atenção ao longo do tempo. Porque todo o movimento da vida moderna hoje é um movimento de dispersão.
Hoje você fica assistindo TV, assistindo Big Brother e votando ao mesmo tempo no seu celular. Hoje você fica fazendo os trabalhos no computador e fica acessando outros sites ao mesmo tempo, ou escutando música, ou vendo algum vídeo no cantinho da tela. Eu fiquei bem surpresa quando um dia eu tava no meu celular, eu tava usando o Waze. Aí eu saí do Waze, porque meio que eu já sabia o caminho, e fui fazer alguma outra coisa feia, dirigindo, vendo o Waze e vendo outra coisa no celular. Então o Waze ele não desliga, ele bota a tela bem pequenininha no canto do seu celular e você consegue acessar outras coisas. Então aquilo ali aumenta muito o nível de dispersão. Ontem eu tava conversando com alguém nesses aplicativos de WhatsApp e eu saí da conversa para parar de olhar pra cara da pessoa. A pessoa foi para um cantinho pequenininho e eu consegui acessar outra coisa. Então toda a nossa vida hoje ela gira em torno de você não conseguir focar a atenção numa coisa, porque ele consegue te emitir vários estímulos ao mesmo tempo. Então é muito importante para você manter a qualidade da sua atenção que você exercite. Quando for estudar, evite ficar com vários sites ligados ao mesmo tempo, evite, né? Algumas pessoas conseguem se acalmar com música, mas isso não é muito fácil, né? É todo mundo que consegue. Então evite ruídos, evite zoadas externas, para que de fato você consiga trabalhar melhor a sua atenção. Uma outra coisa importante para você conseguir fixar o conteúdo é você ter uma senso-percepção preservada. Senso-percepção, lembrando a vocês que é a nossa capacidade de perceber as coisas e sentir no sentido de todas as nossas funções. Então, o tato, o paladar, a audição, tudo isso é importante para a forma como a gente percebe e para a forma como a nossa memória vai registrar. Eu trabalhei na 50 Sabores, foi um privilégio, engordei horrores. E eu lembro muito que a nossa gestora, ela falava assim, gente, quando você toma um sorvete, você não tá só tomando um sorvete, né? Aquele sorvete vai te levar para algum lugar que você já viveu, vai te levar para algum momento. Isso acontece muito. Quem nunca comeu um bolo e lembrou da avó, ou comeu uma macarronada e lembrou de um almoço em família? Então, todos os nossos sentidos, eles vão contribuir para esse processo de memória. E quanto mais sentidos diferentes eu puder acrescentar nesse momento, mais forte, mais intenso vai ser essa memória. Outra coisa importante para a questão da memória, que a gente pode aproveitar também sobre a questão da aprendizagem, é o interesse e o colorido emocional. Naturalmente, a sua memória ela vai ser bem mais forte para as coisas que te deixam melhor, te deixam mais felizes, ou até mesmo para aquilo que te deixa pior. Lembrando que quando eu falo de afeto, eu acho que hoje eu vou falar sobre afeto para vocês, eu não estou só falando sobre coisas positivas. Afetos são emoções que lhe afetam. Então, é muito comum que você consiga lembrar muito mais ou de coisas muito prazerosas ou de coisas muito desprazerosas. Uma outra coisa importante para a memória também é o conhecimento anterior. Aí eu vou lembrar um pouquinho de Piaget para vocês, né? Como o Piaget vai falar desse processo de consolidação da aprendizagem. Então, o Piaget vai trazer que você ter uma coisa que você já sabia acrescentada a uma outra nova coisa e eles dois juntos vão interagir e vão se acomodar. E isso faz com que você crie uma nova aprendizagem. Então, eu acho que esse recurso vale também pra gente quando a gente tá falando de memória. Então, quando eu pego de brincadeira o meu celular e peço pra você ligar meu celular, você vai usar os recursos que você já tem. Se der certo, se esse recurso for importante te ajudar, com certeza essa aprendizagem, essa memória nova que você está criando com o meu celular vai ser bem mais forte do que começar tudo do zero, por exemplo. É por isso que eles falam que quando você já sabe uma nova língua, fica bem mais fácil aprender uma outra língua. Por quê? Porque você não está partindo do zero, né? Por mais que as línguas sejam muito diferentes, a maioria das línguas elas vão vir de raízes muito específicas, né? Se você sabe o português, o espanhol vem do latim. Se você sabe inglês, quer aprender alemão, eles vêm mais ou menos da mesma origem. Então, acaba ficando um pouco mais fácil. Uma outra coisa importante é a capacidade de compreensão do conteúdo. Se hoje eu pegar vocês e colocar vocês numa aula, sei lá, de geometria espacial, provavelmente vai ser muito difícil para a memória de vocês, porque vocês não têm a base, digamos assim, para compreender. Então, quando o professor começar, ou então se vocês mostrarem essa aula para algum colega, algum de vocês que faz um outro curso, né? Parece que você está falando uma outra língua, porque não é um repertório, não é uma linguagem que faça parte do seu dia a dia.
Então, a sua memória vai ter muita dificuldade em registrar esses elementos. Uma outra coisa muito importante quando a gente fala de memória, e eu faço muito essa relação de memória e aprendizagem, é essa organização temporal da repetição. Exercitar, gente, é muito importante para o teu processo de memória. Quando a gente fala, leia o texto antes da aula, assista a aula, depois releia o texto ou faça exercícios sobre o conteúdo, porque esses são movimentos importantes. A repetição, ela é uma coisa importante para o processo de aprendizagem. Não, eu não concordo com essas escolas tradicionais que empurra o conteúdo de uma forma mais chata, depois faz um monte de exercício por menino. Não é isso. Mas exercitar é importante. E exercitar estimulando vários sentidos diferentes é muito importante. Então, quando uma escola, né, por exemplo, quer te ensinar matemática, te ensina a fazer uma cadeira e te mostra como a matemática, como como a geometria vai te ajudar a montar uma cadeira. Essa sim é uma forma muito rica de você contribuir para que essa memória se fixe na sua aprendizagem. Porque você entendeu lá os catetos, as hipotenusas, não sei o quê, mas percebeu como isso pode ser usado no seu dia a dia. Então, a chance da gente ter um aluno que aprenda aquele conteúdo é muito maior. Uma outra coisa são os canais sensoperceptivos envolvidos, que era exatamente isso que eu acabei de falar, de você colocar vários sentidos trabalhando ao mesmo tempo. A conservação dos elementos, né? A gente, por exemplo, tá bem, você vem assistir uma aula com dor de cabeça, você vem assistir uma aula preocupado com uma outra coisa, isso provavelmente não vai te ajudar na conservação dos elementos, tá? Eu tô indicando aqui 2 filmes pra vocês, que é Como Se Fosse a Primeira Vez e Como Não Esquecer Essa Garota. Esses filmes, eles vão falar um pouco sobre o processo temporal de aquisição e evocação das memórias. Em relação a esse processo, a gente costuma dividir a memória em 3. Primeiro é a memória imediata. Ela vai durar entre 1 e 3 minutos. Por exemplo, você chegou num local novo e pergunta onde é que fica o banheiro. Aí você vai lá, a pessoa te indica, depois você vai esquecer. Você vai esquecer onde fica o banheiro? Provavelmente não, porque ativou várias áreas sensoriais suas ao mesmo tempo. Mas você vai esquecer, por exemplo, a cara da pessoa que te deu essa informação. E isso, gente, é importante. Porque quando eu falo de memória, eu também estou falando de esquecimento. Lembrando que a gente não pode registrar tudo que a gente aprende ao mesmo tempo. Tem até outro filme que fala sobre isso. Vou já dar esse spoiler para vocês. Então, a memória imediata, ela vai depender muito da integridade, né, das áreas pré-frontais do nosso cérebro. Já existe a memória recente. A memória recente, ela vai durar, por exemplo, de minutos a 6 horas. E ela vai depender das partes mediais dos lóbulos temporais, do hipocampo, do córtex entorhinal e do córtex parietal posterior. E o que seria essa memória recente? Vamos supor que você está viajando, tá de férias, e que você quer saber onde é que fica o shopping. Aí você vai no Google, você vai 2 ou 3 vezes no shopping nessa viagem. Então, essa memória, você vai utilizar ela só naquele momento que você quer se localizar. Passados-se 3 anos da sua viagem, você nem lembra mais onde é que fica o shopping, não lembra mais nem o nome da rua. E essa memória é uma memória que ela é utilizada em um determinado momento, mas que depois ela não tem sentido e a plasticidade vai lá e tira essa informação de você, tá? E por fim, existe a memória remota ou a memória de curto prazo. É a memória que vai de meses a muitos anos. Ela geralmente estão envolvidas as regiões do hipocampo, áreas corticais e parte do lóbulo cerebral. O melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês é da minha relação com o Sandy Júnior, por exemplo. Ou então o bom e velho andar de bicicleta, né? Você nunca esquece andar de bicicleta, nadar, respirar, por exemplo. A respiração ela é um processo que você tem que aprender. Então, a gente acaba... Essas são coisas que vão constituir a nossa memória de longo prazo. Eu trouxe esse exemplo desses 2 filmes, Como Se Fosse a Primeira Vez e Como Não Esquecer Essa Garota. Em ambos os filmes, os protagonistas, eles sofreram um acidente. Eu acho que no outro nem foi um acidente, foi um problema... não lembro exatamente qual é o motivo, mas por algum motivo eles perdem a memória recente, que é exatamente essa memória das últimas horas. Um dos filmes, ele chega até a trazer um caso de uma pessoa que chega a perder a memória imediata. Então, ele não lembra da coisa seguinte que ele acabou de fazer.
Ele até no filme ele é apresentado como o cara do minutinho. Tudo que você faz, um minuto depois ele já esqueceu. Mas no caso desses dois protagonistas, eles têm um problema na memória recente. Eles não conseguem acumular memórias de longo prazo. Eles lembram da sua vida até o dia do acidente ou da coisa lá que fez com que eles ficassem doentes, mas eles não conseguem armazenar memórias para o futuro. Então, isso existe, gente, isso é real, tá? Ambos os casos são inspirados em histórias reais. Isso pode vir a acontecer. E nos filmes, são histórias bem bonitas, eu acho que vale a pena assistir esses dois filmes. Os protagonistas, eles vão tentar, digamos assim, se virar com o que tem e construir uma história de vida apesar dessa dificuldade, né? Eu tive um professor de física, o professor Vasco, não sei se algum de vocês foi aluno dele, ele me relatou que uma vez teve um aluno dele, que segundo ele era um aluno brilhante, que também passou por isso que aconteceu nesses filmes. E ele passou a dar aulas particulares, porque ele tinha uma enorme dificuldade. Eu não sei o que foi que aconteceu no caso desse aluno do Vasco, mas ele disse que eles foram desenvolvendo técnicas, assim como no filme eles vão desenvolvendo algumas técnicas para sobreviver. Esse garoto também foi utilizando algumas técnicas para tentar aprender coisas novas, que essa é a parte mais difícil para eles, né? Porque como eles não conseguem reter essa memória, eles também não conseguem evocar no futuro. Então, aprender coisas novas para eles é muito difícil. Eu espero que ninguém passe por isso, mas é uma coisa bem complicada. Continuando, eu vou falar para vocês agora de um termo chamado priming. O priming é uma coisa um fenômeno que acontece com todo mundo, que é quando você recebe alguma dica. Inclusive, vocês já devem ter feito isso. Como é que escreve, sei lá, tal palavra? Aí você não lembra, aí você começa a escrever, aí você se lembra, né? Porque aquele gesto manual ou aquela coisa gráfica vai te ajudar a relembrar disso. Ou então, quando alguém começa, isso é a cara da minha mãe, quando ela não sabe o nome de alguém, ela começa a chutar pra ver se você fala alguma coisa parecida pra ela conseguir se lembrar. Isso é um priming. Então, isso acontece muito com a gente, são coisas disparadoras que vão evocar alguma lembrança a gente. Aí eu lembrei do sorvete também, né? Quando você toma um sorvete, você vai lembrar de algo, vai lembrar de alguém. Isso também pode servir como um priming. Então, geralmente as áreas envolvidas nesse tipo de fenômeno são as áreas neocorticais, né? Que vão participar dele, as áreas pré-frontais, as áreas corticais temporopari... Não sei nem falar essa palavra. Temporoparientocipitais, ok? E eu vou falar agora um pouquinho do esquecimento, né? Quando eu disse pra vocês falar de memória, automaticamente eu estou falando de esquecimento. A nossa memória, para ela acontecer, ela precisa esquecer. A gente já falou sobre plasticidade cerebral, né? Nessa disciplina. Então, essa limpeza que o nosso cérebro vai fazer em relação a esse excesso de neurotransmissores, não. Excesso de neurônios que a gente vai criando, ele pode inclusive prejudicar a gente. Então ele vai fazendo essa limpeza para que de fato fiquem os melhores neurônios, fiquem os neurônios que a gente mais usa, fiquem os neurônios mais fortes. Então esse esquecimento, ele é normal, existe um esquecimento que ele é normal, que a gente tem que esquecer mesmo. Em geral a gente vai esquecer aquelas coisas que a gente não usa muito, né? O que é que vocês já esqueceram exatamente porque não usam muito? Esse esquecimento, esse exemplo do número de telefone, por exemplo, é uma coisa que hoje em dia, como é muito fácil, se eu posso ter acesso ao telefone das pessoas no meu celular, eu acabo nem decorando. Ou então, no meu caso, que decorei muitos telefones na juventude, acabei esquecendo por conta de um desinteresse ou por conta de um desuso. Existe também um esquecimento que ele vai se dar por repressão. O que seria essa repressão? É quando é um conteúdo desagradável ou um conteúdo pouco importante. Então, quando a gente passa, né, por algum momento muito doloroso, por exemplo, um cheiro desagradável, ou então quando você se machuca e aquela lembrança daquela dor é muito forte, ela acaba sendo... A gente acaba esquecendo mesmo por repressão, porque você não quer entrar em contato, ou quando aquela coisa é pouco importante, assim. Então, você acaba não dando importância e acaba entrando em esquecimento. Existe uma outra teoria, que é uma teoria que eu acho que é um pouco herdada da psicanálise, que é a teoria do recalque. O recalque, ele vai geralmente acontecer devido a um processo muito doloroso, alguma coisa que seja emocionalmente insuportável,
né? Pode ter ocorrido por conta de um trauma. Então, nós jogamos essa informação para o nosso inconsciente, para que, de fato, a gente não precise ter que lidar com isso, né? Quando eu falo de esquecimento, em geral, a gente vai seguir algumas regrinhas. Quais são essas regras? A gente vai primeiro perder as lembranças na ordem inversa da que a gente adquiriu. Então, a gente não vai perder primeiro as mais antigas, a gente geralmente perde primeiro as mais recentes. Então, você pode não lembrar o que é que você... Não vou dizer que você tomou café, vocês devem lembrar. Mas, por exemplo, o que é que vocês almoçaram ontem, mas talvez vocês lembrem do que vocês almoçaram ou jantaram na última festa de Natal, que reuniram de uma família. Então, em geral, vocês... Sei lá, quando você tinha 10 anos, por exemplo, a história do Natal. Então, você pode lembrar de um jantar de Natal, de alguma festa, de alguma coisa... uma refeição que teve um momento muito especial, mas você não lembra o que você jantou ontem à noite, por exemplo. Uma outra regra é perder elementos mais estranhos e menos habituais. Então, por exemplo, você aprendeu, sei lá, trocar o pneu. Você não troca o pneu toda semana, todo mês, nem todo ano. Então, você geralmente vai esquecer essas coisas que você não usa tanto. Mas, por exemplo, escovar os dentes... São coisas que você vai demorar mais a perder do que, de fato, uma coisa menos usual. Uma outra regra é que, em geral, primeiro a gente perde conteúdos mais neutros, que não tenham uma carga afetiva muito grande. Por exemplo, onde foi que eu botei a colher? Depois a gente vai perder elementos mais afetivos, que são as pessoas. E, por fim, hábitos comportamentais. Quando eu for falar de demência, eu vou falar bastante sobre esse tema. Então, geralmente, as pessoas elas vão esquecer a cara dos filhos, vão esquecer a cara dos maridos. Mas, por exemplo, escovar os dentes, ir ao banheiro, tomar banho, vai ser a última coisa que elas vão esquecer. E sim, gente, elas vão acabar esquecendo, tá? Tem uma história que eu sempre conto, quando eu trabalhei no Torres de Melo, de um senhor que ele chegou pra mim: minha filha, não me deram café da manhã hoje, eu tô aqui morrendo de fome. Aí eu chamei o enfermeiro pra conversar e perguntei: olha, ele falou que não tomou café. Aí ele falou: olha, não tem nem perigo dele não ter tomado café da manhã. Mas eu fiquei com pena, eu disse: não, mas a gente vai dar. Fui lá na cozinha, peguei o café da manhã pra ele, entreguei, tal. Ele comeu. Aí, geralmente, eu ficava... Esse foi um senhor da enfermaria. Aí eu comecei meu trabalho na enfermaria e quando eu tava voltando, indo embora, eu já tinha dado o café dele, ele me parou: minha filha, pelo amor de Deus, hoje ninguém me deu café da manhã. Então, assim, a pessoa realmente vai esquecendo, ela vai perdendo determinados hábitos. Não é uma coisa que ela consiga controlar. A gente vai conversar agora sobre uma classificação quanto ao conteúdo da memória. Essa classificação, nessa tabela que a gente está utilizando, a gente vai dividi-la em memórias explícitas ou memórias implícitas. Em geral, as memórias explícitas, elas vão falar de lugares, eventos, tempos e emoções. É o que a gente está chamando de memórias semânticas. Já as memórias episódicas... Ai, gente, desculpa, eu me confundi. Essas são as memórias episódicas. São as memórias que vão falar de tempo, lugar e emoção. Já as memórias semânticas, elas vão estar relacionadas à autodenominação que a gente dá, né? Para essa questão da linguagem. As memórias implícitas, elas vão dizer respeito à memória a qual as pessoas têm um desempenho ou uma tarefa, né? Então, eu sou psicóloga, eu exerço uma determinada função. Eu sou maquinista, eu exerço determinada função. E as nossas memórias declarativas, elas vão estar ligadas àquela questão do priming, né? Que determinada coisa vai evocar outra. Elas vão estar relacionadas com a questão dos nossos hábitos, né? Todo dia eu acordo tal horário, faço tal coisa. A questão do condicionamento, quando eu fui treinado para fazer aquela determinada coisa. E a questão dos procedimentos que a gente tem no nosso dia a dia para, de fato, executar e fortalecer aquela memória. Então, uma coisa que é bacana quando a gente fala de memória, os nutricionistas... Eu tenho um livro bem legal, como é o nome do livro? Chama A Dieta da Mente. Eu tava olhando o livro, isso que eu tava olhando. Esse livro, ele vai falar muito sobre como o nosso cérebro, na nossa primeira aula, não sei se vocês vão lembrar, eu espero que vocês tenham lido aquele texto de emergência cerebral. Aquele texto, ele vai falar muito sobre por que o nosso cérebro ganhou tanto destaque nos últimos anos.
E ele vai falar muito sobre como a gente conseguiu perceber que o nosso cérebro era um músculo. E como um músculo, como as outras nossas partes do corpo, eles podem ser trabalhados e podem ser aperfeiçoados. Então eu trouxe aqui para vocês uma tabela, eu não tenho como falar muito bem porque eu não sou nutricionista, mas uma tabela com uma série de alimentos que são considerados alimentos bons para o cérebro. Em geral, esses alimentos eles vão estar relacionados ali a uma metabolização adequada. Lembra quando eu apresentei para vocês o nosso ciclo circadiano? Então, todo dia o nosso organismo ele precisa, né, de uma quantidade X de nutrientes, de sais minerais, para que a gente consiga desenvolver o nosso processo de oxidação. Ou então para que a gente não faça o nosso processo de oxidação em excesso. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no envelhecimento precoce da pele. Se você expõe muito sua pele ao sol, ela vai envelhecer. O nosso cérebro também. Né? Se a gente desgasta muito o nosso cérebro, se a gente não cuida, não dá os nutrientes necessários para que esse cérebro se desenvolva, ele vai acabar adoecendo. Então, aqui eu trago alguns exemplos. São coisas muito ricas em ômega 3, por exemplo. São muito ricos em antioxidantes, quando eu olho aqui para as frutas vermelhas. Eles ativam o nosso metabolismo, como o chá verde. Mas é principalmente importante que vocês saibam que cuidar do corpo é também cuidar do cérebro. Que não adianta assim, eu vou comer castanha na véspera da prova que eu vou me dar melhor. Não, não é isso. É você conseguir manter esse equilíbrio na sua vida, no cotidiano, no dia a dia, e cuidar do seu cérebro como você deveria cuidar do resto do seu corpo. Então, a nossa memória, a nossa disposição, ela é muito afetada pela nossa alimentação, pelos nossos hábitos do cotidiano. Então, quando eu escuto, e é uma coisa que eu escuto muito dos meus alunos, professor, eu não consigo prestar atenção na sua aula, eu disperso muito fácil, eu me canso, eu já acordo cansado. Isso provavelmente vai ter uma relação direta com essa questão da sua metabolização, né? Sobre como você não consegue, dorme, mas não consegue descansar, como você se alimenta, mas você não se nutre, né? Hoje a gente sofre muito de um fenômeno chamado fome oculta. Você comeu e continua com fome. Por quê? Como a gente come muito mal, com muita bobagem, a gente não tem os nutrientes necessários que a gente precisa para se alimentar ao longo do dia. Então a gente continua sentindo fome, continua querendo comer mais. Embora uma pizza seja uma coisa super gostosa, ela não tem os nutrientes e a variedade que a gente precisa para se alimentar, tá? Então, cuidar do cérebro, eu dou a dica desse livro, A Dieta da Mente, e é muito importante que a gente fique de olho aí nesse cuidado, nesse equilíbrio, para que a gente possa, sim, se você quer aprender melhor, se você acha que o seu desempenho na sala de aula não tá tão legal, às vezes consultar um nutricionista vai te ajudar muito a melhorar isso, tá? Falando também dessa questão, que eu bato quase toda aula, eu falo sobre isso, né? Sobre como a atividade física ela é importante para o processo de memória. Por quê? Porque ela vai fazer toda essa metabolização, né? Se você tá agora ansioso, se você tá agora preocupado, estressado, com certeza fazer uma atividade física vai te ajudar. Por quê? Porque vai liberar uma série de endorfinas, vai liberar uma série de dopaminas, que são neurotransmissores que vão gerar prazer no teu organismo. Se você tá estressado, se você tá tenso, se você tá nervoso, esses neurotransmissores vão te ajudar a te acalmar. Não vão te resolver o teu problema. Se não resolverem, provavelmente você deve estar com algum problema, algum transtorno. Que inclusive hoje na aula de hoje, eu vou estar falando um pouquinho para vocês de alguns transtornos que vão vão nos afetar, né? Que sim, existem pessoas que não conseguem sentir prazer. Chamar anedonia, perda da nossa capacidade de sentir prazer ou de sentir interesse pelas coisas que a gente gostava. Mas se você não estiver passando por esse processo, muito provavelmente se você fizer uma atividade física, se você tiver alguma coisa prazerosa, você vai conseguir ficar bem. E isso está relacionado a essa liberação de endorfinas, liberação de alguns casos de algumas dopaminas, que vão fazer com que você se sinta bem. Então sim, para você, sua memória ficar melhor, para o seu cérebro ficar melhor, ter esses neurotransmissores no seu organismo vai ser muito importante, tá bom? E a terceira coisa maravilhosa que nós amamos é dormir. Dormir é muito importante para o nosso cérebro. É durante o sono que o nosso cérebro mais trabalha. Então, ele vai trabalhar exatamente nesse processo, né? De neuroplasticidade, de tirar as informações. Dormir é muito importante para a consolidação da memória. Muita gente fala, na véspera da prova eu não durmo. Não é legal. Eu sou concurseira, eu não durmo. Também não é legal.
A nossa memória, ela tem uma série de questões fisiológicas que vão acontecer ao longo da noite. Então, dormir, gente, é muito importante. E dormir com qualidade. É muito importante que vocês se observem e vejam se vocês estão conseguindo dormir em relação à quantidade, né? Recomenda-se 8 horas por dia, mas nem todo mundo funciona assim. Algumas pessoas precisam dormir um pouco mais, outras precisam dormir um pouco menos. Isso é uma coisa que você vai precisar descobrir e avaliar se o seu sono realmente está de qualidade. Quando a gente fala de níveis de sono, a gente está falando daquele sono... existe o sono profundo, que em geral os especialistas falam que dessas 8 horas, se você dorme 8 horas, tem que ser pelo menos